Olá pessoas e sejam muito bem-vindos a mais um Clube dos Perdedores. Hoje eu tô aqui com o Lucas e o Juan de novo, porque somos só nós três, então vai ser sempre a gente, mas enfim. E hoje a gente vai falar sobre Snyder Cut, essa notícia que saiu recentemente aí, ó, que a gente nem tava esperando, do nada o cara lança essa pra gente. A gente tá gravando no dia seguinte do aviso de Snyder Cut. Se por acaso estiver saindo aqui, já faz um tempinho que saiu a notícia, desculpa aí, mas a gente tá fazendo o possível aqui. Mas enfim, se apresentem, Lucas. E aí galera, Lucas aqui. A gente vai falar do Snyder Cut. Foi notícia bombástica, chegou ontem, né, na live do Zack Snyder. E ele soltou uma coisa que ninguém esperava. Os fãs da DC ficaram colocando isso nos trending topics do Twitter todo mês. É o consolo deles depois daquela facada no coração que é o Liga da Justiça de 2017. E a Warner retrocedeu, falou, mano, a gente não aguenta mais ouvir, fazer os caras parando em frente ao estúdio, levantando a tag, não aguento mais, vamos fazer esse filme. Encheram tanto o saco dele que resolveram lançar, né? E o outro participante é o Juan. Tava esperando vocês terminarem de falar, mano. Falei assim, vou falar nunca, mano. O nego vai seguir no assunto. Com silêncio, tipo. Tava dando a apresentação, como o Snyder Cut chegou nesse momento. Mas vai, Juan, pode falar. Então, a gente queria falar um pouco sobre essa notícia aí. E principalmente, né, sobre os personagens que vão ser introduzidos, né, nesse novo corte aí do diretor. Eu queria começar com o Lucas. A gente marcou aqui 3 personagens que a gente acha que vão ser os principais, né? Vamos dizer assim, que ele vai adicionar. Que ele já falou mais ou menos isso. Que é o Lanterna Verde, o Caçador de Marte e o Darkseid. Então, Lucas, como é que você acha que ele vai introduzir esses personagens no filme? Assim, cara, eu acho que esses personagens não vão ter uma grande importância, assim, narrativamente no filme, né? Mas acho que ele vai pontuar, ele vai dar aquela alegria pro fã, aquele gostinho de quero mais. Eu acho que o Caçador de Marte desses aqui eu acho que é o que vai ter mais destaque, porque é o mais plausível. O Darkseid, ele pode vir pra você costurar, né, pra você crescer a mitologia dos novos deuses em volta do Lobo da Steppe, que ficou meio jogado na versão que foi pro cinema. E o Lanterna Verde, talvez numa cena pós-crédito, naquela cena final, mostrar o Hal Jordan, o John Stewart ou qualquer outro Lanterna Verde que ele escolher. Mas eu acho que vai ser assim, ele vai seguir bem como nos outros filmes dele. E o que vocês acham? Vocês acham que esse filme vai ter muita coisa diferente do outro? Se ele vai seguir a mesma história? Se o que tá no cinema não é nem um terço do que vai pra versão do Snyder Cut? O que vocês acham? Então, na minha opinião, tem uma diferença grande entre os estilos do Whedon e do Snyder, né? Como a gente bem sabe. O Snyder, ele tem esse negócio do Batman vs Superman, Homem de Aço, todo mundo já sabe, que é uma coisa mais séria, mais pesada, assim, tem aquele negócio mais tenebroso. Por exemplo, no primeiro trailer de Liga da Justiça, né? Foi antes de tudo acontecer com o Zack Snyder. Pra quem não sabe, o Zack Snyder ia dirigir, né, o Liga da Justiça completamente, assim, ia fazer todo o filme, só que aconteceu um incidente na família dele, ele perdeu uma filha. Então ele teve que sair da produção do filme, mas a Warner, apressadinha, resolveu lançar mesmo assim e contratou o Joss Whedon, que, se você não sabe pelo nome, ele foi o diretor do primeiro Vingadores e do Vingadores Era de Ultron. Pode ser que ele tenha sido de outro filme, mas eu não lembro agora. É um cara que já entende muito de filme de equipe. Exato, e tipo, ele foi o manda-chuva, porque o primeiro Vingadores, que nem você falou, foi o filme da equipe dos Vingadores na Marvel, foi a primeira cena que a gente viu deles reunidos ali e tal. Então tem esse peso, né, do nome dele. Mas assim, tem essa diferença, né, nos estilos, né, dos dois. E eu entendo que, assim, uma coisa que eu queria abrir aqui é que Liga da Justiça ter saído, e se eu não me engano foi no prazo, né? Ele ter saído no prazo foi, de certa forma, quase que um milagre. Porque, assim, a Warner, ela quis lançar o filme no prazo que era pra ser lançado, e na minha opinião até desrespeitou o Zack Snyder, porque assim, de modéstia à parte, eu sou editor de vídeo, de certa forma, e eu entendo que se o cara tá fazendo um negócio ali e ele tem que parar, sabe? Tipo, se é uma questão que ele mesmo acha que ele tem que parar, ele tem que parar. Então, nesse caso, a Warner pecou, na minha opinião, de ter botado outro diretor e tal. Porque se fosse o caso, eles poderiam mudar o filme, sabe? Tipo, então vamos refazer esse filme, não vamos pegar nada que foi gravado, vamos
refazer o filme e fazer da versão do Whedon. Porque aí o Whedon tem total controle ali, entendeu? Só que ele chegou já com uma coisa pré-definida e teve que fazer, então, tipo, eu acho que ele vai, o Snyder vai fazer a versão dele. Eu posso só adicionar um negócio aí no que você falou? É que, tipo assim, eu entendo que você disse de respeito ao diretor, mudança de tom que o filme teve, né? Que ficou um pouco sem muito rumo, né? Ficou parecendo como era de fato, né? Um filme meio Frankenstein. Só que assim, cara, é complicado a gente falar de uma ótica assim de fora, nesse sentido, porque estúdio, cara, é aquela coisa. O estúdio tá fazendo filme pra quê? Pra ganhar dinheiro. Então, assim, tem os acionistas, tem também por exemplo, o estúdio, quando ele vai, né, ter o ano fiscal dele lá, ele coloca lá previsões de ganhos com o filme, os gastos que ele teve, tipo assim, muita coisa, às vezes não dá pra você recuperar tão facilmente. Marketing pra cacete que eles gastaram. Tipo, eles gastaram um dinheiro absurdo. Sim, exato, totalmente. Aí vai jogar isso no lixo, entendeu? Cara, um trailer de um filme desse porte, é tipo absurdo. Cara, o filme do Sonic, que é um filme, em comparação, é muito menor. Tu lembra quanto que eles gastaram pra fazer só o Sonic no trailer? Foi tipo, coisa de milhões pra fazer um trailer, tipo, de 2, 3 minutos. Você imagina um filme da Liga da Justiça, mano. É efeito especial pra tudo que é lado. É um bagulho muito gigantesco. Os atores são muito maiores, assim, em quesito de nome. Pois é, eu entendo totalmente que, tipo, era inviável eles cancelarem, né, o filme. Inclusive, mexe com o corpo humano, né, tipo, os efeitos especiais são usados em pessoas, então, tipo, isso é um trabalho do caramba, inclusive eu tenho total respeito a o pessoal que trabalhou nesse filme. Isso é interessante que eles estão falando, porque o Liga da Justiça ele é um dos filmes mais conturbados já feitos, assim, de blockbuster. E a noção é, o Liga da Justiça, ele foi apontado como o filme do ano, assim, tipo, como o maior filme mais esperado. E os caras, naquela pressa com a pressão que eles tinham, né, depois da má recepção dos 2 últimos filmes, e replicar o sucesso da Marvel, vamos botar filme mais leve, vamos jogar mais piadinha aqui, fazer o Batman menos tenso, vamos mudar o tom do filme brusco, vamos tirar o que o Snyder tinha colocado, e ficou aquela bagunça total. Sim. Cara, a Marvel, por exemplo, que você tava falando aí, é a questão da fórmula da Marvel, né? Porque a Marvel, ela conseguiu fazer o negócio que funcionava neles ali, no estúdio deles. E a DC, provavelmente, eu não sei dizer assim, mas provavelmente eles pegaram elementos, que nem você falou, tipo, de colocar piada e tal, essas coisas. Principalmente porque também teve o Joss Whedon, que fez filmes da Marvel, então ele poderia, talvez, entender um pouco melhor da fórmula, alguma coisa assim, e falar, ó, isso aqui pode funcionar, isso aqui pode não funcionar. Então, tipo, entendo completamente isso que vocês disseram. Inclusive, teve, né, a clássica questão do super-homem boca de sacola, que, mano, uma coisa que eu queria ressaltar, CGI não é uma coisa que você faz de qualquer jeito. Você tem que fazer com tempo, você tem que ter tempo pra fazer. Se você não tiver tempo, vai resultar em cena final de Pantera Negra, vai resultar na boca do super-homem, vai resultar em cenas específicas do Homem-Aranha na Marvel, que são coisas que você olha. Aquele Lobo da Steppe horrível. O Lobo da Steppe bizarro. Tipo, parecia um bonecão, uma parada de argila, esquisito. Exato, tipo, ele foi mal renderizado, porque o pessoal não teve tempo de trabalhar. Se eles tivessem tempo, ia sair tranquilo. Eu lembro que na época que eu vi o filme, eu lembro que eu não entendi o que o pessoal tava vendo de errado. Ficava, mas tá normal pra mim, tal, não sei o quê. Mano, passou, sei lá, 2 meses, que foi quando eu comecei a entrar mais nessa questão de CGI e tal, essas coisas, porque um dia eu quero trabalhar com isso. Eu entrei mais nessas questões e, mano, a diferença da minha mente que fez quando eu vi e tal, porque até então eu não tinha mais visto, sabe? Quando eu vi de novo, eu fiquei em choque, que eu não tinha percebido antes, sabe? É só você comparar, olha só, assim, é um pouco exagero da minha parte, mas são, vamos dizer assim, personagens que são alienígenas e tal, não tem características tão humanas assim, então dá pra você comparar nesse sentido, né? Não em quesito de importância no filme e tal, vocês entenderam. Mas é o Thanos, cara. That is one good-looking CG face. They made an entire main character that's computer-generated and super realistic looking. I think Thanos looks awesome. So on his right cheek, there's some pores and little wrinkles. And when he smiles, the pores stretch. Those kind of things that make faces look real. Or like the crow's feet on the corners of his eyes, and their skin folding into those crow's feet. These are the kind of details that you have to get right to have a CG face work. É só você ver o CGI do Thanos. Apesar do Thanos ser um bicho roxo gigantesco, apesar de isso soar meio estranho, mas assim,
Mas assim, é um bicho, é um ser que você, tipo, não vê, não é um ser humano normal. É um cara gigante, assim. Exato. Mas as expressões faciais dele, principalmente, os gestos, cara, quando ele vai matar a Gamora, tipo, você sente que ele tá triste, entendeu? Você vê, tipo... Sim, você vê a cara de tristeza dele. Né? Não é só ver. Você sente que ele tá assim. E isso também é um trabalho do Josh Brolin, que fez a captura de movimento do Thanos e tal. Também tem o cara. Mas, cara, eu nem vou entrar em questão de o Lobo da Steppe ser vilão da Liga da Justiça, porque isso a gente já debateu um monte de vezes. Pra mim, ele não é vilão de Liga da Justiça, e eles quiseram fazer... Na verdade, eu não sei, eu acho que o Zack Snyder, que ele tinha planejado deixar o Lobo da Steppe como um capanga de general, assim. Um subchefe. E o Darkseid ser o maior vilão. Vamos ver isso agora na versão do diretor dele, né? Que ele vai ter a liberdade, total liberdade criativa de fazer o que ele tinha pensado. Você gostando ou não da visão do Zack Snyder, do que ele trouxe pro DCU, você ter a visão desse universo, do que ele foi planejado, que ele foi planejado pra ser, é muito melhor do que você querer mudar o Liga da Justiça, por exemplo, que você muda a visão do cara no meio do caminho de uma maneira desrespeitosa, como o Gabriel citou. Foi uma injustiça, eu concordo. Pra mim, você tem que ter confiança no trabalho do cara. As críticas negativas sempre vão vir e tal. Fez o contrato com o cara, você acreditou, né? Você tem total direito de demitir ele depois e tal. O certo era deixar o cara ter a visão dele. O filme já tava na metade, tava rodando já. O filme já tava em gravação. Na metade, assim, é claro que ele se afastou por questões pessoais, mas, cara, isso é muito ruim. E isso prejudicou demais nessa questão do CGI, por causa que chamou o Henry Cavill pra ele gravar lá, e teve que gravar com aquele bigode, e tiraram aquilo na pós. E o Lobo da Steppe, que é um ótimo ator, né? Aquele cara lá, aquele ator que não vem meu nome na cabeça agora, que ele fez o Game of Thrones. Ele era o líder dos selvagens. Mas o cara tem uma expressão de vilão mesmo, mas não dá pra tu ver o rosto do cara, não dá pra tu saber que é ele. Enquanto o Thanos, você vê o Josh Brolin ali, né? Acho que esse é o diferencial. Exato. É porque também, como eu falei, né? Isso vai do tempo da CGI, porque os caras... Porque é tudo uma questão técnica, né? Quanto mais tempo, melhor fica o negócio. Tem filmes aí que eu não vou citar agora porque eu não vou lembrar. Tem um filme aí que bem específico assim, que ele demorou, acho que 1 ano inteiro, ou até mais... Provavelmente foi mais, 1 ano eu tô chutando aqui, que demorou, tipo, pra fazer CGI e no final ficou maravilhoso. Então, por exemplo, o negócio que o Lucas falou do bigode do Henry Cavill e tal, que ele teve que voltar, foi na questão das refilmagens, né? Que pra quem não sabe, teve refilmagem no filme por causa do Joss Whedon, que ele queria fazer outras cenas. Então teve coisas, por exemplo, a cena em que o Barry tá falando com o Bruce Wayne, foi regravado algumas partes, então o cabelo do Barry muda. Isso é uma coisa bem específica, só poucas pessoas repararam, mas o cabelo do Barry muda constantemente, tipo, não é uma coisa de tipo, tá assim, depois tá assim. É tipo, tá assim, depois tá assim, depois tá assim de novo, depois tá assim de novo. O Henry Cavill, que teve o contrato lá com o pessoal do Missão Impossível, né, se eu não me engano, que ele tava com bigode, ele não podia tirar o bigode, porque é isso, porque é bigode, tem que ter bigode, não sei o que. Tiveram que tirar em um período de tempo bem pequeno, então ficou bem estranho. Tipo, essa questão também engloba as refilmagens também, que foi, tipo, de última hora, assim, que o pessoal do não, vamos regravar aqui, reúne todo mundo de novo e vamos fazer. É porque, assim, eu acho que eles já deram um cronograma meio apertado, entendeu? Imaginamos que não tivesse acontecido esse problema com o Zack Snyder. Por um filme desse porte, cara, com esse orçamento, talvez fosse melhor adiar um pouco. Assim, cancelar, eu acho muito difícil. Cancelar, assim, a estreia, né, tipo assim, sem data, joga pra frente aí. É, tipo, cancelar completamente o lançamento, né? Não, assim, cancelar, mas jogar sem data, entendeu? Igual alguns jogos fazem, às vezes, sabe? Eu acho que isso não, mas adiar pelo menos alguns meses, cara, porque eles deram pouquíssimo tempo pro diretor que entrou refilmar, entende? E assim, até você pegar o feeling da história, tipo, o cara é totalmente alheio, não era nem um cara que já tava lá dentro, entende? Agora a gente vai falar que isso casa agora com as refilmagens que o Zack Snyder vai fazer, trazer todo mundo de volta e tal. Mas o problema do Liga da Justiça, o Whedon nem tem tanto problema assim. Até os acréscimos legais que ele trouxe, ficou desconexo, porque é uma visão que iniciou em Homem de Aço. O Liga da Justiça tem isso, mas aí você muda pra visão do Whedon, as filmagens que o Whedon fez, então você fica com o que o Whedon pensou, mas aí você tem a sombra do Zack Snyder atrás, então a culpa não é nem do Whedon, né? Exatamente. É dos próprios produtores da Warner que não souberam
organizar, coordenar isso direito. Mas uma coisa legal que vai acontecer agora, pra galera que não sabe, o Snyder Cut, ele vai passar por refilmagens e vai ser bom porque vai trazer todo mundo de volta, então vamos poder ver mais desses personagens. Né, e vai ter toda essa chance de satisfazer a grande expectativa dos fãs que tá chegando aí, né? Porque tem uma galera aí que ontem meu Twitter quase explodiu das pessoas falando. Subiu no trending do Twitter, né? Ficou em alta. Então, e isso é uma coisa que queria ressaltar aqui, uma polêmica que eu tenho, mas eu postei no meu status do WhatsApp que, assim, vamos lá, expectativa alta dos fãs. Isso pode ser um grande problema. Por quê? Expectativa é uma coisa que normalmente você tá imaginando uma coisa que você quer. Você faz uma imagem do que você gostaria de ver em cima daquilo. Eu não tô dizendo isso aqui porque eu sou um cientista foda nem nada do tipo, mas é porque realmente, na maioria das vezes, isso acontece. Tipo, as pessoas... Eu mesmo já fiz isso várias vezes. Vou pegar um exemplo aqui. Guardiões da Galáxia. Ninguém tava dando nada pra esse filme, certo? Ninguém sabia quem eram os Guardiões, ninguém nem tinha lido nada desse grupo. James Gunn entregou o filme, o que aconteceu? O pessoal adorou aquele filme. Quando saiu o 2, que muita gente gosta bastante e tal, mas também tem muita gente que não gosta, o que aconteceu? O pessoal já tava no hype, pô, esse filme aqui foi muito bom o primeiro, pode ser que esse seja ainda melhor. E a expectativa foi subindo. Saiu o filme e não pegou toda essa expectativa que o pessoal tava tendo. Claro que pegou de muita gente, mas não pegou da maioria, porque uma das principais coisas que falaram foi que tinha muita piada e coisas do tipo. Uma coisa que tá acontecendo agora é que teve todo esse problema e tal, do Whedon não ter conseguido entrar. Isso nem é culpa dele, tá? Só querendo deixar claro aqui que é a minha opinião, mas eu imagino que seja do Juan e do Lucas também, que a gente não tá dizendo aqui que o Whedon é o vilão do negócio. Não, a gente tá dizendo que, tipo, basicamente, o problema todo foi esse mal entendido que o estúdio meio que teve ali e tal, internamente, que eu digo, e o filme acabou saindo do jeito que ele saiu. Não é culpa nem do Zack Snyder, que teve que sair, nem do Whedon, que entregou daquele jeito, porque pelo menos ele entregou. Ele poderia muito bem não ter conseguido entregar, passado para outro diretor, então o filme realmente ter sido cancelado e dado todo aquele prejuízo que nem o Juan falou. Então, tipo, esse negócio da expectativa dos fãs pode ser um problema, na minha opinião, porque o pessoal pode ter uma visão ali que pode não ser o que vai acontecer, mas claro que eu posso estar completamente errado aqui. Ó, Gabriel, deixa eu só complementar nisso que você falou. Complementar não, mas dar um outro argumento. Essa coisa que você falou da expectativa alta, muitas das vezes acaba afetando, e às vezes a expectativa baixa, quando você vai com a expectativa baixa pra alguma coisa, mesmo que aquilo ali seja mediano, você já meio que sai satisfeito, entende? Mas se você vai com a expectativa muito alta, mesmo que aquilo ali seja bom, você às vezes não sai satisfeito porque você queria incrível, o melhor de possível, entende? Mas assim, eu acho que no caso do Snyder Cut, eu acho que isso não vai fazer tanta diferença, porque é um filme que meio que já vai vir, porque os fãs querem ver o que ele tem pra mostrar. Claro, claro. Concordo muito com o Juan. É um filme que o pessoal já sabe qual é o trabalho do Snyder, qual é a visão dele, como é que o cara funciona. Então, eu acho que o lance da expectativa, acho que não vai atrapalhar tanto. Eu acho que o filme vai ser melhor do que o de 2017. Eu acho que ele vai ser bem melhor. Agora, se ele vai ser bom ou ruim, querendo ou não, vai ser um filme mais coesinho, vai ser um filme que a gente vai entender mais a visão do diretor, vai ser um filme que ele tem começo, meio e fim, diferente do filme de 2017, que é um Frankenstein. Ele não tem identidade, é um filme que ele tem identidade, que ele vai ter identidade no caso, né? E o lance da expectativa é esse, são os fãs que estão pedindo isso durante um ano, durante meses. Acho que é mais de um ano já. São fãs que já conhecem a visão do Zack Snyder, que gostam da visão dele e tal. A gente aqui, que a gente tem alguns problemas com algumas escolhas dele, a gente acha ele um bom diretor, adoro o Watchmen, adoro... Ele tem bons trabalhos, ele tem bons trabalhos, adoro o 300, o cara faz um ótimo trabalho, ele é bom em estética. O Batman dele é o melhor visualmente pra mim, visualmente falando assim, de uniforme, entendeu? Visualmente o cara é espetacular. Então, a expectativa pra esse filme com os fãs estão altas. Eu não sei a repercussão que isso vai dar. Se isso vai afetar o cinema, se isso vai ficar no stream, eu não sei, não tenho ideia da repercussão que isso pode dar, se esse filme fazer sucesso. É uma parada que a gente não vê muito, é um negócio que a gente não vê muito acontecendo. A gente vê muito acontecendo versão estendida, mas a gente não vê acontecendo de filmes que foram pro cinema e ter toda essa locomoção e diretor fazer um anúncio desse, né? Sim, sim. Exatamente isso que vocês falaram, tipo, o pessoal que tá querendo esse filme, ele realmente tá querendo o filme porque eles querem ver a versão do Snyder, eles não querem o filme perfeito e tal. Então tem isso também que vocês falaram, tipo, o que eu falei ali foi mais pra deixar claro que tem pessoas, sabe, que podem estar com a expectativa muito alta, mas, sabe, não necessariamente porque o Zack Snyder vai lançar o filme, mas porque vai ter de novo o filme da Liga. E aí eles podem estar achando e tal, porque eu vi esses casos em grupos que eu tenho no Facebook e tal, de pessoas que estavam meio que ignorando o fato de ser do Zack Snyder.
por mais irônico que isso possa parecer. Vamos deixar um negócio claro aqui pra galera. Não vai ser Liga da Justiça 2, não vai ser um Liga da Justiça diferente, é a mesma Exato. base, que eu vi muita gente confundindo. Muita gente achando que é Liga da Justiça 2. Não é. Gente, não vai ser uma sequência, nem nada do tipo. Vai ser uma outra visão, basicamente o mesmo clima, né? Tipo, que é o começo da Liga e tal, essas coisas. Só que na versão do diretor que ia fazer o filme originalmente. A premissa do filme é meio que a mesma. Exatamente o que o Juan falou, a premissa é a mesma. Caixa materna, invasão alienígena, o Superman tá morto, ele tem que voltar. A premissa é a mesma. O que vai mudar é que a gente vai ter mais, o filme vai ser mais na visão do Zack Snyder. Vai ter mais acréscimos de diálogos, vai ter mais cenas, a gente vai ter mais contexto as coisas vão ter mais interligadas. A gente vai ter um começo, meio e fim mais conexo. Não acham que é outro Liga da Justiça, porque não vai ser outro Liga da Justiça. Vai ser o mesmo filme, só que ele vai ser mais coeso, ele vai fazer mais sentido. É isso. E agora, partindo para outro assunto, o que a gente acha que o Zack Snyder pode manter nesse filme? O que a gente acha que o Zack Snyder pode manter no sentido de, talvez, tonalidade? Coisas que aconteceram na versão do Whedon que ele pode manter, sabe? Por exemplo, o Superman teve muito elogio do Superman depois que ele volta e todas essas coisas. Muita gente falou bem e tal. Essa versão do Super-Homem tá bem melhor do que a gente tinha antes e tal, todas essas coisas. Então, assim, eu imagino que uma das coisas que ele pode não manter em relação à versão do Whedon, né, ele vai manter. Mas uma das coisas que ele pode pegar é esse negócio do Superman da versão do Whedon, no final. Depois que ele voltar, depois que todo o conflito dele ter voltado, todas essas coisas. Eu imagino que ele pode fazer isso. Eu não sei se ele faria, tipo, o Superman voltar e permanecer assim até o outro filme que ele fosse fazer, alguma coisa assim, porque, né, esse aqui vai sair mais por N motivos, assim. Sim, eu também acho isso. Eu acho que ele vai manter a essência de alguns personagens. Eu espero que ele conserte algumas coisas, tipo o jeito do Flash correr. Sim, pelo amor de Deus. Sabe? O jeito do Flash correr, pra mim ficou muito tosco, aquele jeito dele correr, entendeu? O Superman, como você falou, eu acho que ele vai voltar mais legal, na minha opinião, porque ele vai voltar com o traje preto, vai ter todo contexto pra ele chegar a usar o traje e tal. O Batman, eu espero muito que ele melhore, porque eu não gostei eu gostei muito do Ben Affleck no Batman Superman, e eu não gostei muito nesse filme, eu não gostei nada. Pra mim foi muito ruim. É uma mudança brusca de personagem. O que aconteceu no Batman Superman não é motivo pra ele estar assim aqui. Exato. Porque, tipo, a questão dele tá fazendo o que ele tá fazendo no Liga da Justiça é justamente porque a única esperança que o povo tinha na Terra em si foi perdida, né? O Super-Homem morreu, tá morto, não tá mais vivo, não tá mais entre nós. Então, o cara, tipo, como ele é o Batman, principalmente, tem esse fator, né? Ele é o Batman, então o Batman, ele sabe meio que o momento de ser sarcástico e o momento de ser sério. Eu imagino que nesse momento ele estaria bem mais sério. Eu não tô falando aqui que ele tem que estar depressivo e tudo mais. Tô dizendo que ele deveria não fazer piadas, né? Não ser o tiozão do pavê, por exemplo. Cara, e as piadas são muito mal colocadas. Primeiro tu fazer piada. O problema é você não saber o momento de você utilizar elas, porque piada tem que ter timing. Ter timing, exatamente. Porque, cara, olha só, um exemplo aqui que eu vou pegar, que eu acho que ficaria legal, mas pode ser também uma outra bosta tremenda aqui. Na cena que o Barry tá falando com ele e tal, clássica cena, quais os seus poderes? Quais são os seus poderes? Ele vira e fala, eu sou rico. E aí, tipo, fecha lá o carrão e eles vão embora. O que poderia, na minha opinião, que poderia substituir essa cena seria uma coisa do tipo, o Barry tá lá, né? Tipo, seria o mesmo contexto, eles estariam entrando num carro, uma coisa assim. Aí o Barry vai e pergunta, e quais são os seus poderes? Tipo, o Bruce olha pra ele assim, faz uma cara, tipo, meio sarcástica assim, e aí eles vão embora, sabe? Tipo, só isso você já, na minha opinião, já seria melhor do que aquela fala dele falando que ele é rico. Não, sim, e essa eu acho até que vai. Sim, tipo, é menos pior, né? É a menos pior de todas. Tipo, tem umas que não fazem sentido. A dele falando com o Superman derruba ele, pergunta, você sangra? Aí ele derruba o Batman fala, agora eu tô, mano. É uma pena, porque o Batman do Ben Affleck era muito legal, apesar de eu ter meus problemas com o fato dele matar, mas isso aí é da visão do Zack Snyder. Então, se é na visão dele, eu tenho que entender que é a visão do cara, entendeu? Então eu gosto do Batman do Ben Affleck. Eu acho que o Batman é bem legal, do Batman Superman. Aqui eu acho que deturpam ele. O que eu queria que ele fizesse aqui, o que eu espero que ele faça, que ele pode ajudar, trazer diferente, é botar um Batman mais coeso. Ajeitar o jeito do Flash correr, dar mais importância pro Cyborg, que o Cyborg no outro filme ele só transitava. Mas é isso, cara. Eu espero que ele mantenha a dinâmica da equipe, que eu acho que foi uma coisa que funcionou. O filme parece que vai ser mais épico, esse filme do Zack Snyder, do que o Liga da Justiça em si. E eu acho que ele conserte se explicando as coisas que me incomodaram no outro filme, entendeu? Não, muita coisa me incomodou. Eu quero que ele conserte muita coisa. Mas esses pequenos detalhes no personagem foi o que me incomodou.
Eu espero que ele conserte. Mas assim, eu acho que essa coisa da corrida do Flash, eu não sei se ele vai resolver tanto assim. São muitos efeitos novos que eles vão ter que fazer. Não sei se a Warner vai dar isso tudo pra ele. Acho que ele vai ter que reaproveitar isso de alguma forma. O Cyborg, eu acho que ele já deve ter coisa gravada, então ele vai dar uma participação maior pro Cyborg no filme. Isso é óbvio, né, nos trailers que a gente via. No material inteiro de divulgação, você via que o Cyborg ia ter uma trama central ali. Até porque ele é uma caixa materna meio que viva, né? Nada mais faz sentido do que ele ter ligação com o Darkseid, né? Ser uma forma do Darkseid chegar aqui à Terra, mas o Superman ele vai botar a roupa preta. A roupa preta ele já deve ter gravado, então ele vai fazer o seguinte, eu acho que ele vai deixar o Superman meio mal não, mas carrancudo até uma determinada parte do filme, e aí quando chegar a luta mesmo, ele vai deixar de ser aquele cara carrancudo e tal, que era dos outros filmes, pra ser um cara mais esperançoso e tal, igual foi nesse último filme, no finalzinho, né? Eu acho que isso ele não... Tu acha que teria aquele lance de Lois Lane também? O que da Lois Lane, exatamente? Não, tipo, aparecer a Lois e ele mudar, mas, tipo, ele vê a Lois Lane e ele se acalmar, uma coisa do tipo. Eu acho que isso é meio clichê, mas eu acho que vai. Eu acho que ele vai fazer isso sim. Uhum. Na versão dele do trailer, que até... Ele tinha aquela cena deles lá no milharal. Ah, é verdade. Acho que ele vai deixar essa ligação dele com a Lois Lane e tal. A Amy Adams também deve voltar, falando nisso, pra fazer a Lois Lane. Eu gosto muito da Lois Lane dela. Só acho que ela não tem muita função nos filmes que ela participa, né? Eu acho ela meio depressiva demais, às vezes. Eu acho que ela bota ele meio pra baixo. Não, mas e tudo dentro da visão do Snyder é meio assim, então você tem que se acostumar. Mas eu acho que ela é uma excelente atriz. E eu gosto muito da Lois Lane dela, porque eu acho que ela passa muito da essência da Lois Lane. Só acho que ela é meio... Ela não tem muita função. Depois do Homem de Aço, ela transita entre os filmes também, é uma personagem que... Mas eu até entendo, a Lois Lane, ela tem mais que fazer em filme do Superman. Então, que ela volte, porque eu gosto muito da Amy Adams, da Lois Lane dela, no Homem de Aço 2. Mas isso não é assunto, vamos pra próxima. A gente vai dar aqui motivos para que esse filme possa ser legal. Porque eu tô com muita expectativa. Acho que esse filme vai ser muito, muito melhor do que o 2017. Vamos falar aqui das versões estendidas que deram certo. Vamos resgatar um pouco de esperança aqui. Vamos pregar o ideal do Superman aqui pra ter esperança de que esse filme vai ser muito bom, porque estamos todo mundo aqui. Que tomara, se for ruim também vai ser triste. Vai ser 2 Ligas da Justiça horríveis. Aí vai ser sofrível. Vai ser ruim não. Aqui... Eu tô confiante. Vamos ver aqui os filmes. Galera, coloca aí nos comentários qual que gosta mais. Se já viu alguma dessas, né? Se já viu essas versões. Diz se vocês já viram, se gostam, se preferem a versão do cinema, se é a versão do estendida. Vamos ver aqui o primeiro, que eu gosto bastante desse. Eu acho que melhora muito o filme. Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Esse é o mais famoso dos últimos anos aí, né? Que chegou pela Blu-ray. E ele melhora muito o filme, na minha opinião. Não sei de vocês, mas melhora muito. No filme original a gente não tem muito o Clark Kent agindo. Aqui a gente entende mais a motivação do Superman. Que no filme ficou meio solto, né? Ficou um pouco perdido. Já é uma coisa que vem acontecendo com o Superman, não dão muito valor a ele, mas beleza. A gente tem aqui o Lex Luthor, os planos do Lex Luthor, eles são mais... A gente tem um contexto maior do plano dele, é uma coisa que a gente nos mostram, a gente entende o que ele quer fazer. No filme fica muito num plano meio filosófico do que ele quer. Sim, é uma coisa que eu não entendi direito, assim, até hoje, foi isso, no plano do Lex Luthor, porque, tipo, eu não simplesmente na versão, entre aspas, normal, original, você não consegue pegar assim tão fácil. Parece que ele só quer ver o circo pegar fogo. Aquela cena do Capitólio, você tem toda uma explicação, que é por causa do metal específico, que o Superman não pode ver. Eu gosto da versão estendida, eu vejo muitas qualidades. Tem os problemazinhos da outra, da versão normal, mas ainda é um filme que ele tem uma produção muito bonita. Gosto da versão. O intuito aqui melhorou a versão do cinema? Pra vocês? Pra mim melhorou? Pra mim melhorou, sem dúvida. Pra mim também. Eu quero falar uma aqui, que a gente tá aqui falando, né, umas que mudaram muito, né, ou que trouxeram coisas que no filme original não tinha. Que é o Blade Runner, cara. Blade Runner, tipo, se eu não me engano... Aqueles sonhos, por exemplo, do protagonista, né, do Deckard, aqueles sonhos com o unicórnio não existiam. Não sei se vocês estão ligados nisso. O Lucas que viu, acho que sabe do que eu tô falando. Blade Runner foi lançado com 7 versões ao todo, né? Ele teve 7, mas o que o Juan tá se referindo que é o melhor, que todo mundo gosta, é o corte final do diretor. Que muda muito, aprofunda muito algumas coisas do filme. Que ele estabelece mais esse universo cyberpunk. Na versão original fica meio perdido
perdido, um pouco confuso, algumas coisas muito subjetivas, igual o Lucas falou, e na versão estendida eles acabam aprofundando mais em algumas coisas, deixando algumas pontas pra você depois interpretar mais coisas que façam sentido, né? Não uma ponta que você olha assim, não tem lógica mesmo, só ficou solto, entende? Então, assim, é uma versão muito melhor. É porque entre essas duas versões que vocês citaram agora, que, tipo, o que eu tô vendo em comum é que eles tiraram cenas que são importantes, né? São cenas de contexto. Foi o que aconteceu com o Liga da Justiça, né? Tiraram muita cena de contexto e aí, quando colocaram, ficou uma coisa meio confusa, entende? Na versão que foi pro cinema, né? Sim. Se você, Gabriel, tem alguma versão estendida que você goste mais do que a versão que foi por cinema? Fala aí. Cara, de cabeça, assim, eu não sei dizer. Mas do que a gente citou aqui, sem dúvida, o Batman vs Superman, porque eu não vi Blade Runner, nunca vi, infelizmente. Mas tenho vontade de ver, talvez um dia eu veja, provavelmente. Mas essa questão do Batman vs Superman, principalmente porque a cena do porquê o Superman está sendo julgado, que é sobre todas aquelas mortes e tal naquele deserto, né? E, tipo, na versão normal, o que acontece é que, tipo, os caras atiram, mata todo mundo, pá, tá, beleza, show, e é isso. Aí o Superman é julgado por ter matado os caras. E aí você fica, tipo, quem consegue entender rápido assim, no cinema já percebeu que tinha alguma coisa errada. Já ficou tipo, caralho, que isso? Mas o Superman não atirou em ninguém, sabe? Só que você vê na versão estendida, por exemplo, que os caras tacaram fogo, fizeram toda uma cena ali e tal. E essa é uma das coisas principais, assim, desse filme, da versão estendida, que eu acho que tinha que ter na versão original, sabe? Porque dá um contexto enorme. Mas, enfim. O Batman Superman é o mais famoso, é o que a galera mais gosta. Mas eu vou citar uns aqui que eu gosto bastante, que fizeram impacto. E tem um aqui que é até do Zack Snyder, né? Você tem o Superman 2, que é do Richard Donner. Eu gosto muito mais do que a versão do cinema, que é boa. Só que essa versão do Richard Donner é excelente. Quem vê dublado vai estar na voz do grandioso Guilherme Briggs. Melhor dublador do Super-Homem. O Superman brasileiro. Gosto muito do Guilherme Briggs. E essa versão do Richard Donner vale muito a pena pra galera ver, porque é incrível. Ela explora mais o Christopher Reeve, os talentos do Christopher Reeve. Ele tem mais cenas que ele exige mais dele como ator, e é muito bom. E a última aqui que eu vou falar é o Watchmen, do Zack Snyder, que tem versão estendida. Eu assisti há muito tempo atrás, e ela é uma versão mais literal ainda do que a versão do cinema, como se a versão do cinema já não fosse tão literal. Ela traz a animação, né, que teve do Contos do Cargueiro Negro, que deixa mais fiel, e também a morte do Coruja original, que do quadrinho você tem a morte do Coruja original, que ficou de fora da versão do cinema, e na versão estendida do Zack Snyder tem. E é muito boa, recomendo muito vocês assistirem. Então, vamos para as considerações finais. Vamos falar o que a gente espera desse filme, desse filme do Zack Snyder. A gente vai se despedir aqui de vocês. E vamos falar o que a gente espera que se mude na DC daqui pra frente. Se vai ter Liga da Justiça 2, se a gente acha que esse filme vai impactar como tá todo mundo falando. Vamos aí, o que vocês acham? Sempre sou eu por último, então deixa eu ir agora, né? Deixa eu começar. Então, eu acho assim que ele, com essa liberdade toda que ele vai ter pra fazer esse filme, eu acho que ele vai colocar muito mais o tom dele do que a gente viu, obviamente, naquele filme Liga da Justiça no cinema, que tem muito pouca coisa que sobrou dele, né? Assim, só os resquícios do universo que ele deixou, né? O filme em si já é outra pegada. Então, assim, eu acho que com relação ao Darkseid, eu acho que ele vai explorar muito isso. Foi como o Lucas falou, eu acho que o Lobo da Steppe no plano dele era só pra ser um subchefe, não era pra ser o personagem, o principal antagonista, não era. Eu acho que ele vai introduzir o Lanterna, não acho que o Lanterna vai lutar contra o Darkseid, eu acho que vai ser uma cena pós-crédito, igual o Lucas falou. E o Caçador de Marte, eu acho que ele já tinha até a cena, isso vai ser mais tranquilo. E assim, eu acho que isso vai ser bom pro filme, porque ter um filme da Liga da Justiça com identidade, entendeu? Mesmo que não seja bom, no final das contas a gente veja o filme não é lá essas coisas, mas pelo menos é um filme que tem uma identidade, entendeu? Não é um filme, tipo assim, tem um início, não tem meio, não tem desenvolvimento, final, luta, acabou. Igual é o original. Tem que ter um filme da Liga da Justiça que tenha identidade da Liga da Justiça. Então eu acho que isso ele vai conseguir, né? Ainda mais com essa liberdade que ele vai ter, e também sem essa expectativa tão forte assim dos fãs, porque os fãs estão querendo que ele faça o trabalho dele. Dificilmente alguém vai ficar questionando ele, coisa do tipo. Então eu acho que isso vai ser bom, e eu espero que o filme
filme seja bom. Espero que ele entenda as visões erradas que ele teve de alguns personagens e das visões certas que ele continue, né? Que ele não mude as coisas que ele fez de bom. Então é mais ou menos isso. Quer falar agora, Gabriel? Não, deixa o Lucas, eu falo por último. Cara, eu espero que esse filme resolva tudo, que eu tava com muita expectativa no Liga da Justiça original, me decepcionei. Mas eu gosto muito do Zack Snyder como diretor, já falei que eu gosto de alguns filmes dele. Não acho que ele estragou a DC, eu acho que é a visão dele, ele tem a visão de certos personagens, então agora eu acho que ele vai concluir essa visão, né? Tomara que seja sucesso, tomara que tenha frutos, ele possa fazer Liga da Justiça 2, Liga da Justiça 3, e é isso. Mas então, as minhas considerações finais, vamos lá, ele tem um potencial enorme nesse filme aí, ele tem essa grande chance de lançar finalmente a versão dele, né, a versão completamente dele. Então assim, eu acho que ele vai, sem dúvida, pegar uns elementos que a galera, tipo, comentou bastante, sabe, coisas boas e tal, mas ao mesmo tempo ele vai manter a versão dele. Não vai chegar a mudar e tal radicalmente a ponto de você olhar e não reconhecer necessariamente como a versão dele, assim, que a gente conhece, que é aquela coisa mais, entre aspas, dark e tal, essas coisas. Mas eu acho que ele não vai errar, não. Ele tem os 3 personagens que vão ser inseridos, bem provavelmente, porque pelo menos eu não sei se é oficial, mas eu acho que é. O Lanterna Verde, eu não acho que vai ser pós-créditos. Eu acho que pode ser, tipo, não no final do filme, mas pode ser da metade pro final, talvez. O Darkseid, né, é aquela mesma coisa, ele que vai ser o chefão, entre aspas, no final das contas. E o Caçador de Marte, talvez seja quando o Darkseid chegar, ou sei lá, ele chegue num momento mais específico, ou ele fale com o Super-Homem, talvez, não sei. Uma coisa também interessante que ele pode botar na versão dele, eu acho que ele vai botar, é a questão do Lobo da Steppe e do Darkseid, de fazer essa diferença, que ele pode pegar o Lobo da Steppe pro pessoal da Liga, meio que tipo, tentar lutar junto ali e tal, cada um fazendo suas habilidades e tudo mais. E aí quando chegar o Darkseid, a galera já meio que entender mais ou menos como é que a outra pessoa luta, como é que eles podem, não combinar poderes, né, mas eu vou usar esse termo aqui, mas não é exatamente isso que eu quero dizer, mas enfim, poder combinar poderes e tal, pra derrotar o Darkseid todo mundo junto. Eu acho que seria uma cena fenomenal. Mas enfim, eu acho que esse filme vai ser um grande sucesso, que talvez tenha o 2 aí, a Warner considere. Liga da Justiça 2, Man of Steel 2, quero que junte todo mundo de novo, porque o DC tem um potencial incrível, só esses caras saberem o que fazer. A gente vai sempre finalizar falando isso. Mas então, pessoas, foi isso. Esse foi o podcast falando sobre o Snyder Cut. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido cada um dos nossos pontos de vista, né? Cada uma das nossas opiniões aqui e tal. Sempre ressaltando aqui que é a nossa opinião. Você pode muito bem não concordar com o que a gente falar. Não tem problema nenhum. Você pode fazer isso, sabia? Mas enfim, curta o vídeo, assine aí no canal, tá? Se inscreve aí que é de graça, só você clicar nesse botão vermelho e você vai estar inscrito aqui no canal. Ativa o sino, tá? E essas coisas a gente pede pra ajudar a gente, tá? Pra divulgar melhor o canal pra outras pessoas assistirem. E se você que tá ouvindo, conhece alguém que provavelmente iria escutar esse podcast aqui ou que gosta desses assuntos, envia pra essa pessoa, por favor, tá bom? Porque isso ajuda bastante a gente, essa divulgação ajuda muito a gente. E muito obrigado pelas 70 visualizações no último vídeo, que bateu, sei lá, 3 dias o vídeo já tava com mais visualizações que o que a gente tinha postado do Homem-Aranha, que teve muita visualização para um canal pequeno. Então muito obrigado a cada um de vocês que assistiram esse vídeo, tá? E é isso, a gente fica aqui e esperamos ver vocês no próximo Clube dos Perdedores. E é isso. Falou. Valeu. Come together right now over me. O sininho que é importante, caso que eu esqueça disso. E fala aí o que você E achou. assine o HBO Max pra valorizar os caras lá, hein? Não vai piratear o filme não, pelo amor de Deus. Senão não vai ter a Liga da Justiça 2 e você vai reclamar aí, ó. Se puder, assista no HBO Max, galera. Não vai piratear, não. Exato. Tem que dar assistência. Se tiver no Brasil, se vier pro Brasil esse filme direitinho, né? Que às vezes as coisas do HBO Max atrasam. Também, né? Vai vir. Aqui no Brasil é HBO Go, né? Aqui no Brasil é HBO Go, né? Mas vai vir HBO Max também. Vai vir HBO Max também. Sei lá, é confuso a beça isso. Caraca, foi Eu mal. achei assim, eu falei, pô, Foi mal. é porque eu achei que você não ia. Eu achei que você não ia terminar. Eu ia terminar, só que a gente começou a falar de HBO Max. Por que a gente tá falando de HBO?